Olá, pessoal. Vamos aqui concluir o nosso módulo de atos e fatos. Nessa nossa última aula, portanto, vamos aqui dar continuidade, resolver mais alguns exemplos de fatos modificativos para que a gente possa partir para o fato misto, tá? Aula passada, no final da aula, eu fiz uma rápida revisão com você, expliquei o que caracteriza um fato permutativo, o que caracteriza um modificativo. Vamos, então, continuar. Dá uma olhadinha aí no seu material, você tem na tua apostila todos esses exemplos para a gente trabalhar aqui juntos. Vimos aqui, então, na última aula, fizemos esse exemplo, pagamento de despesa com salários. Vamos aqui para o nosso segundo exemplo de fatos modificativos, que é a apropriação de salários. A apropriação de salários eu já te expliquei, né? Vou te explicar mais uma vez. Acontece o seguinte: chega no final do mês, nós fazemos a apropriação da folha de pagamentos. E aí, quando eu falo folha de pagamento, eu estou falando algo maior do que salários. Por quê? Eu vou identificar o valor que eu tenho para pagar bruto de salários e depois eu começo a fazer todos os descontos, imposto de renda e todos os descontos que podem existir. Além disso, também aquelas contribuições previdenciárias, o que é da parte da empresa, o que é parte de empregado, enfim. Fazemos aí todo o cálculo da folha de pagamento. Entre eles, a apropriação de salários. Quando eu faço a apropriação de salários em um mês comum, em um período comum, e quando você encontrar em prova a apropriação de salários, é esse o exemplo, é esse o raciocínio que você tem que seguir, é o seguinte: final do mês, identifica o valor que você tem a pagar de salários e, em contrapartida, contabiliza a tua despesa. Essa é a regra, tá? Em questão de prova, essa é a regra. Qual a única situação em que não vamos seguir a regra? Quando a gente for trabalhar a exceção. E qual é a exceção? Pagamento no mesmo momento em que você identifica a despesa, em que você apropria o teu salário. Isso aqui não é regra. A regra é essa. E na regra, o que nós fazemos, portanto? Identificamos o valor que tem a pagar de salários e contabiliza também a despesa. Vamos lá, então. A regra da apropriação de salários é você identificar o valor que você tem de salários a pagar e, em contrapartida, a despesa com salários. Se não está ficando muito claro para você essas informações aqui, deixa eu até já falar, se não está tão claro para você, não se preocupe. Por quê? Lembra que eu falei que a contabilidade é um conhecimento acumulado? Você vai acumulando experiência na contabilidade, você vai acumulando raciocínio contábil, interpretação, porque quando a gente chegar na folha de pagamento, você vai conseguir compreender melhor, você já vai ter uma bagagem contábil. Se você não está conseguindo compreender agora, não se assuste, não fique nervoso, fica tranquilo, porque a gente vai falar desse assunto mais à frente, quando você já vai ter uma maturidade na contabilidade maior, tá? Mas se você está conseguindo acompanhar, ótimo. E se está acompanhando mais ou menos, vai fazendo as anotações, porque você vai perceber que aos poucos isso aqui vai fazer mais sentido. Ok? Continuando então. Apropriação de salários, identificamos a obrigação, o valor de salários a pagar e também o valor da despesa. E aqui, como eu disse, você tem uma obrigação, portanto, um passivo exigível, e aqui você tem uma despesa. Essa situação caracteriza um fato modificativo. E eu pergunto a você, é um fato modificativo aumentativo ou diminutivo? Diminutivo, porque você está contabilizando uma despesa, ok? E a despesa reduz. Só para a gente concluir aqui, a gente até não fez, mas vamos lá. Esse fato modificativo é aumentativo ou diminutivo? Nesse caso aqui, também um fato modificativo diminutivo, né? Contabilização de despesa é diminutivo. Vamos fazer a contabilização só para a gente encerrar o raciocínio? Vamos lá. Quando você faz a apropriação de salários, o que acontece com o teu saldo de salários a pagar? Ele aumenta ou ele diminui? Ele aumenta, porque até fazer essa apropriação você não tinha nenhuma dívida com salários. Você foi lá, fez a apropriação e passou a ter uma dívida de salários a pagar, então aumenta. Agora diga para mim na sua colinha da contabilidade que fizemos na primeira aula aqui desse módulo. A despesa você debita ou credita? Debita, então você vai debitar salários,
porque salários é um nome, um sinônimo de despesa com salários. Se tiver só salário sem acompanhado de mais nada, é despesa. E você vai creditar salários a pagar. Aumentando o saldo do passivo exigível, credita. Ok? Próximo exemplo aqui. Ah, pera lá, né? Um débito e um crédito é um lançamento de primeira fórmula. Agora vamos lá. Recebimento de juros ativos. Juros ativos de aplicação financeira. Juros de aplicação financeira. Entenda comigo. Você tem um valor registrado em aplicação financeira. Quando chega no final do mês, no final de algum período, essa aplicação financeira ela vai render juros, certo? Vai aumentar o teu saldo de aplicação financeira porque vai ter o rendimento da aplicação, os juros da aplicação. Não é isso que acontece? Então, você vai contabilizar esses juros da aplicação financeira e, consequentemente, o aumento do teu saldo de aplicação. Agora, raciocina comigo para identificar. Aqui eu já falei, né? Juros ativos. Mas, e você já sabe o que é juros ativos, se é receita ou despesa? A gente já falou em aulas anteriores. Juros ativos é uma receita. Mas raciocina comigo, caso você ainda não soubesse o que era. Qual é o impacto que esse juros está gerando no teu patrimônio? Ele está aumentando o teu patrimônio ou está reduzindo? Está aumentando. Por causa desses juros, o teu saldo de aplicação financeira ele vai aumentando no decorrer do tempo. Não é isso que acontece? Você aplica um valor e mês a mês esse valor rende juros? Então, ele vai aumentando. Portanto, esses juros aqui geram impacto positivo, impacto de receita, certo? A aplicação financeira é um direito registrado no seu ativo. Essa contabilização aqui é um fato modificativo e eu pergunto a você, é um fato modificativo aumentativo ou diminutivo? Aumentativo, porque receita gera impacto positivo no teu patrimônio, aumenta o teu patrimônio, certo? Vamos contabilizar? Veja lá na sua colinha, o que acontece com o teu saldo de ativo quando você aumenta? Você debita, então vai debitar aqui a aplicação financeira e vai creditar juros ativos, porque juros ativos é uma receita e receita você acredita. Um débito e um crédito é um lançamento de primeira fórmula. Ok? Próxima contabilização, perdão de uma dívida. Você tinha uma dívida registrada no seu patrimônio, duplicatas a pagar, por exemplo. Você tinha uma dívida registrada no teu patrimônio. O que aconteceu? Aconteceu que o teu fornecedor ele foi lá e perdoou por alguma razão a sua dívida. Você não tem mais essa dívida. Agora, o teu saldo de dívidas vai reduzir. Mas perceba que está reduzindo, mas não está gerando um impacto negativo no teu patrimônio, porque não está saindo dinheiro. Você não está diminuindo o teu saldo de caixa, nada. Você simplesmente, pensa comigo, você comprou mercadorias em algum momento, gerou uma dívida de duplicatas a pagar. Mas aí o fornecedor veio e disse, não, vou perdoar a tua dívida. Zerou tua dívida, você só ficou com um bem registrado no teu patrimônio. Esse perdão de dívida gera para a tua entidade uma receita. O perdão de dívida gera uma receita. Você está aumentando o teu patrimônio, em contrapartida não tem nenhuma dívida, nenhum pagamento, nenhuma despesa, nada. Você só tem aqui um aumento patrimonial gerado pelo perdão de dívida. Era uma dívida que existia, que deixou de existir, gera a contabilização de uma receita. Nessa situação, você está reduzindo o teu saldo de passivo exigível e contabilizando uma receita que gera impacto positivo no teu patrimônio líquido. Esse, portanto, é um fato modificativo aumentativo, certo? Sim, por quê? Porque a receita gera impacto positivo no teu patrimônio, aumenta o teu patrimônio, portanto, fato modificativo aumentativo. Vamos contabilizar? Dá uma olhadinha na sua colinha. Reduzindo o saldo do passivo exigível, você debita, então vai debitar duplicatas a pagar e vai creditar a receita.
Receita, você sempre acredita uma receita com perdão de dívida. Ok? Entenderam aqui? Conseguiram compreender, pessoal? Percebam, portanto, que o que caracteriza, mais uma vez, um fato modificativo é isso. Contabilização de um lado em ativo ou passivo exigível e do outro, receita, despesa ou patrimônio líquido. E agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó, só para a gente passar e concluir o raciocínio. Contabilizamos uma diminuição de ativo com diminuição do PL, porque despesa impacta negativamente no patrimônio líquido. Aqui contabilizamos um aumento do passivo exigível e uma redução do patrimônio líquido pela contabilização da despesa. Aqui nós contabilizamos um aumento de ativo e um aumento de patrimônio líquido pela contabilização da receita. Nessa contabilização, diminuímos passivo exigível e contabilizamos um aumento do patrimônio líquido pela contabilização da receita. Ok? Tranquilo, fato modificativo? Vamos agora, então, passar para o fato misto, para concluir o nosso tema. E o fato misto é o seguinte, pessoal. Fato misto são aqueles que provocam alterações qualitativas e quantitativas no patrimônio da entidade, reunindo uma permuta e uma modificação. Qual é o fato que gera permuta entre elementos patrimoniais? É o fato permutativo. Já o fato modificativo, ele gera uma modificação na situação líquida do patrimônio, gera um aumento ou redução do patrimônio líquido. O fato misto é a reunião desses dois. Por um lado, ele é permutativo, mas ele também traz um impacto modificativo. Podemos, inclusive, afirmar, isso já foi cobrado em questão de concurso, que o fato misto, ele pode ser considerado um fato permutativo, mas um fato modificativo. Ele é a união desses dois fatos. Permutativo mais modificativo gera o fato misto. O fato misto, pessoal, ele é uma contabilização que tem, no mínimo, 3 componentes. Lembra que o modificativo são sempre 2, um débito e um crédito? O misto não, o misto é mais. Então, o misto são contabilizações mais extensas e que geram impacto no saldo do patrimônio líquido, contabilizando ou receita ou despesa ou realmente uma conta de PL. Vamos fazer aqui alguns exemplos para a gente ver, mas antes, lembre o seguinte, assim como o modificativo, o misto também pode ser aumentativo ou diminutivo. Se o fato misto contabilizar uma receita, ele é aumentativo. Se o fato misto contabilizar uma despesa, ele é diminutivo. E se o fato misto contabilizar um crédito no patrimônio líquido, ele também é aumentativo. Se contabilizar um débito no PL, é diminutivo. Por quê? Débito no PL é diminutivo. Porque um débito reduz o saldo do patrimônio líquido. Lembra disso? Então, vamos lá. Só para a gente concluir. Se você contabilizar uma receita ou um crédito no patrimônio líquido, ele vai ser um fato misto aumentativo. Se você contabilizar uma despesa ou um débito no patrimônio líquido, ele vai ser um fato misto diminutivo. Vamos para os exemplos para a gente identificar como isso acontece? Vamos lá, então, para o primeiro, que é o recebimento de uma duplicata com desconto. Primeira situação aqui. Precisamos identificar os componentes que estão sendo movimentados. Vamos lá, recebimento de uma duplicata com desconto. O que vai acontecer aqui? Você tem um valor de duplicatas a receber que você está recebendo, certo? Você também está recebendo, está aumentando o teu saldo bancário, porque esse dinheiro tem que entrar em algum lugar. E, ao mesmo tempo, você tem aqui, ó, um desconto. Vamos lá. Vamos jogar um valor qualquer só para você conseguir compreender. Você tinha R$100 de duplicata. Você recebeu com desconto. Entrou na tua conta bancária, aumentando o teu saldo de bancos, R$80. Qual é o impacto que esse desconto concedido, porque você está concedido, qual é o impacto que esse desconto aqui, ó, de R$20 ele gerou no teu patrimônio? Positivo ou negativo?
Negativo, impacto de despesa. Por que negativo? Porque por causa desse desconto, você está recebendo menos do que você receberia se não tivesse dado. Se você não tivesse dado desconto, você receberia R$100. Mas como você concedeu um desconto, você está recebendo menos. Portanto, esse desconto gera impacto negativo no teu patrimônio, impacto de despesa. Vamos lá. Aqui, bancos é uma conta do ativo. Duplicatas a receber, também uma conta do ativo. Contabilização, que gera uma permuta e, além disso, uma modificação no teu patrimônio líquido, é considerado um fato misto. Gerou uma modificação entre componentes patrimoniais, uma permuta, e também contabilizou um elemento que altera o saldo do patrimônio líquido. Nesse caso aqui, é um fato misto, aumentativo ou diminutivo? Nesse caso, é um fato misto diminutivo, porque ele reduz o teu patrimônio, a despesa reduz. Vamos contabilizar só para a gente concluir o raciocínio? Diga lá para mim, você já tem um débito, né? Que é a despesa, que é o desconto concedido. Você já tem um débito de R$20. Aumentando o saldo do ativo, você debita. Então, você vai debitar bancos no valor de 80. E aqui, você está recebendo, então você tinha uma duplicata a receber de R$100, recebeu. O que acontece com o teu saldo de duplicatas a receber? Reduz. Você tinha R$100 para receber, recebeu, hoje não tem mais nada, reduziu o teu saldo. Reduzindo ativo, você credita, certo? Então, você vai creditar aqui duplicatas a receber, no valor de R$100. Mas veja lá, você está em prova, esse raciocínio aqui, ó, do aumento ou redução da duplicata te deu branco, você não está conseguindo raciocinar, mas aí você vai pensar comigo o seguinte, você já fez 2 débitos que totalizaram aqui, ó, R$100. A tua duplicata, outra contabilização é no valor de 100. Você precisa fechar essa contabilização, fazer com que o método das partidas dobradas feche. Para fechar, a única coisa que te resta fazer é um crédito de R$100, certo? Porque daí fecha a tua contabilização. Com o tempo, você vai aprendendo alguns macetinhos aqui na contabilização, tá? Contabilizou. Nessa contabilização, você fez 2 débitos e um único crédito. Lançamento 2-1. Que fórmula que é? Veja, 1-1, 1-2, 2-1, terceira fórmula. Evite tentar fazer de cabeça, porque pode ser que você se confunda. Faça no dedo, não tem problema. Você não vai errar se você fizer no dedo. Ok? Conseguiram compreender? Vamos aqui para o próximo exemplo, que é o pagamento de uma duplicata com juros. O que acontece nessa situação? Você tinha um valor de duplicatas a pagar. Minha sugestão é que sempre que você for fazer contabilização, está ficando com dúvida, joga um valor qualquer que facilite o teu raciocínio. Você vai pagar, vai sair dinheiro da tua conta bancária. Mas você pagou com juros, então ao invés de pagar R$100, você pagou 120. Teve a cobrança aqui, ó, de juros. Pergunto a você, que impacto que esse juros está gerando no seu patrimônio? Um impacto positivo ou negativo? Veja, você está pagando, está saindo dinheiro da tua conta bancária. Bancos é um direito nativo. Por causa desses juros, você está gastando mais ou está gastando menos? Está gastando mais. Portanto, esses juros aqui, ele tem impacto de despesa. R$20 de juros com impacto de despesa. E despesa com juros também pode ser chamado do quê? De juros passivos, ok? Duplicatas a pagar é um passivo. O que acontece com o teu saldo de duplicatas a pagar quando você paga? Reduz. Você tinha lá, ó, R$100 para pagar, pagou, hoje não tem mais nada de dívida. Nessa situação, você está contabilizando uma conta de passivo exigível, de ativo e de despesa. Está gerando uma permuta entre elementos patrimoniais e, além disso, contabilizando uma modificação de saldo no teu patrimônio líquido, caracterizando um fato misto. E, nesse caso, é um fato misto aumentativo ou diminutivo? Um fato misto diminutivo, porque despesa reduz o teu patrimônio. Vamos contabilizar para concluir?
Vamos lá, o primeiro débito você já tem, porque a despesa você debita, vai debitar aqui, ó, juros passivos no valor de R$20. Veja aí na tua colinha de contabilização, reduzindo o teu passivo exigível, você debita ou credita? Reduzindo o passivo exigível, você debita, vai debitar aqui. Duplicatas a pagar no valor de R$100. E reduzindo o saldo do teu ativo, debita ou credita? Reduzindo ativo, credita, vai creditar bancos no valor de 120. Método das partidas dobradas fechou, R$120 em débito, R$120 em crédito, 2 débitos e 1 crédito. Que fórmula de lançamento é essa? Veja, 1, 2, 2, 1. 2, 1 é um lançamento de terceira fórmula. Tranquilo? Vamos aqui para o próximo. Recebimento de duplicata com juros. Quais são os elementos que estão sendo movimentados nessa transação? Então, você tinha duplicatas a receber. Joga aí um valor qualquer para a gente trabalhar com juros, de R$100. Recebeu, está entrando dinheiro na tua conta bancária, certo? Só que você recebeu com juros, então você recebeu mais. Você recebeu aqui, ó, 130, por exemplo. R$130 porque você recebeu R$30 de juros. Está recebendo, está aumentando o teu saldo bancário. Pensa comigo, qual é o impacto que esse juros está gerando no teu patrimônio? Ele está gerando um impacto positivo ou negativo? Ele está aumentando ou está reduzindo o teu patrimônio? Veja, por causa desses juros, você está recebendo mais ou menos? Está recebendo mais. O valor da duplicata é R$100. Por causa dos juros, você está recebendo 130. Portanto, esse juros está gerando um impacto positivo no teu patrimônio. Impacto de receita. E receita com juros pode ser chamado de juros ativos. Beleza? Bom, bancos é um direito registrado no teu ativo. Duplicatas a receber também é ativo. O que acontece com o teu saldo de duplicatas a receber quando você recebe uma duplicata? Aumenta ou diminui? Diminui. Você tinha R$100 para receber, recebeu, hoje não tem mais nada para receber. Teu saldo de duplicatas a receber reduziu. Essa contabilização aqui aconteceu entre 2 elementos do ativo e uma receita. Perceba que está gerando uma permuta entre elementos patrimoniais e um impacto no saldo do teu patrimônio líquido, caracterizando fato misto. E nesse caso aqui, é um fato misto aumentativo ou diminutivo? Nesse caso, é um fato misto aumentativo, porque a receita gera impacto positivo no teu patrimônio. Agora, vamos fazer a contabilização. Veja lá no teu material, aumentando o saldo do ativo, você debita, vai debitar aqui, ó, bancos no valor de R$130. Receita, você credita, então vai creditar juros ativos no valor de 30. E diminuindo o teu ativo, você credita, vai creditar duplicatas a receber no valor de R$100. Método das partidas dobradas, fechou? Fechou. Você tem aqui, ó, R$130 em débito, R$130 em crédito. Contabilização, fórmula de lançamento, vamos lá. 1 débito e 2 créditos, que fórmula é essa? 1, 2 é um lançamento de segunda fórmula. Beleza, pessoal? Vamos aqui para o último exemplo, para a gente concluir fato misto. E aqui é o pagamento de uma duplicata com desconto. Então, você tinha registrado uma duplicata a pagar no valor de 100. Se você está pagando, está saindo dinheiro da tua conta bancária, você pagou com desconto, então você pagou R$90. Você teve aqui um desconto, e nesse caso é um desconto obtido, você obteve, você ganhou esse desconto de R$10. Diga para mim, qual é o impacto que esse desconto está gerando no teu patrimônio? Aqui você está pagando, então está saindo dinheiro do teu banco. Esse desconto está gerando um impacto positivo ou negativo para o teu patrimônio? Positivo, veja,
Por causa do desconto, você está gastando menos do que você gastaria. O valor original do documento da duplicata era R$100, mas como você está pagando com desconto, você está pagando 90. Esse desconto gera impacto positivo, gera impacto de receita, ok? E duplicata a pagar é uma obrigação, um passivo. O que acontece com o teu saldo de obrigações quando você paga uma obrigação? Aumenta ou diminui? Diminui. Você tinha R$100 a pagar, a partir do momento que você pagou, zerou teu saldo de obrigações. Nessa contabilização aqui, ó, movimentação entre passivo exigível, ativo e receita. Está gerando uma permuta entre elementos patrimoniais e a contabilização de uma receita que gera um impacto positivo no teu patrimônio. Que fato é esse? Esse é um fato misto, é a união do fato permutativo com modificativo. E nesse caso é um fato misto aumentativo, porque a receita gera impacto positivo no teu patrimônio. Vamos contabilizar para concluir? Veja lá. Reduzindo o passivo, você debita, então você vai debitar duplicatas a pagar no valor de 100, receita você acredita, vai creditar desconto obtido no valor de 10 e reduzindo ativo você acredita, vai creditar bancos no valor de 90. Método das partidas dobradas, fechou? Fechou. Lançamento 1, 2, que fórmula é essa? 1, 1, 1, 2 é um lançamento de segunda fórmula. Beleza, pessoal? Conseguiram compreender? Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Sempre, sempre, se você encontrar em prova uma contabilização de pagamento com juros, pagamento com desconto, recebimento com juros ou recebimento com desconto, você não precisa nem chegar a se preocupar com nada. Isso aí é fato misto. Pagamento com juros ou com desconto, recebimento com juros ou com desconto é fato misto. Ponto final. Não precisa nem se preocupar em identificar componente, nada disso. A tua única preocupação vai ser em entender qual é o impacto que esse juros ou desconto está gerando. Ok? É claro que a gente fez aqui para treinar, mas agora eu já estou te falando. De novo, sempre que você encontrar em prova pagamento com juros ou com desconto e recebimento com juros ou com desconto, saiba que você está diante de um fato misto. Nem precisa identificar componentes, nada. Isso é fato misto. A tua única preocupação está em entender qual é o impacto desses juros ou desconto para saber se é aumentativo ou diminutivo. Só isso. Ok? Conseguiu entender aqui? Então, vamos lá. Recapitulando, para a gente fechar e encerrar essa aula. Fato permutativo são contabilizações que não alteram o saldo do patrimônio líquido. Pode até contabilizar dentro do PL, mas ele vai gerar impacto nulo. Fato modificativo, sempre composto por um débito e um crédito, sendo que de um lado você tem contabilização de ativo ou passivo exigível e do outro contabilização de patrimônio líquido, receita ou despesa. E fato misto são contabilizações que têm mais de 2 perninhas, no mínimo 3, no mínimo. E entre essas 3 perninhas ou mais, tem que ter contabilização de receita, despesa ou impacto no patrimônio líquido, tá? Porque quando tiver mais de 2, quando tiver pelo menos 3, ele vai ter aí contabilização entre 2 elementos patrimoniais, mas também tem que ter receita, despesa ou PL, porque nós vimos na primeira aula uma contabilização com 3 perninhas, mas que não era misto. Então, não é uma contabilização extensa que caracteriza fato misto. O que caracteriza fato misto é a permuta entre elementos patrimoniais junto com uma contabilização que altera o saldo do teu PL. Ok, pessoal? Ficou claro? Se tiver com alguma dúvida, você já sabe, manda na plataforma para que a gente possa conversar. Vamos então encerrar esse módulo de atos e fatos e na próxima aula começamos a resolver questões. Até já!